Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, eu quero convidar você a orar comigo. E logo em seguida, após estarmos devidamente preparados espiritualmente, a gente vai ter uma experiência maravilhosa com o nosso Deus por meio do estudo. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, somos muito gratos a Ti por mais uma vez o Teu Espírito Santo ter nos convencido e ter nos conduzido para esta ocasião. E mais uma vez, Pai, o mesmo Espírito seja o nosso professor, aquele que irá nos ensinar, nos revelar, nos mostrar, nos trazer para perto de Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Que esse estudo traga luz e entendimento e que, acima de tudo, esclarecimento, para que a cada dia a gente conheça mais e mais de Ti, a ponto de nos tornarmos a Tua semelhança perfeitamente na eternidade. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema de segunda-feira, estamos dando aí o pontapé na semana, a 10ª semana, e o tema do nosso estudo de hoje é o evangelismo de Noé. Vamos conhecer um pouquinho como foi esse evangelismo? Saber quais foram os resultados? Bom, eu separei aqui um ponto bastante interessante que vale a nossa reflexão, e é o primeiro ponto, e ele diz o seguinte, ó: muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo, porque, de propósito, esquecem o que aconteceu no dilúvio. Provavelmente, você já deve ter visto algum vídeo, podcast, alguma coisa falando sobre o dilúvio. E muito provavelmente você encontrou pessoas falando sobre que esse evento ele não aconteceu, que não foi real, que isso é coisa de religioso, coisa da Bíblia. Vamos dizer assim, um conto de fadas, como alguns costumam falar. Porém, quando a gente busca na história, a gente não vai encontrar somente os religiosos falando sobre uma grande inundação, um dilúvio. Várias culturas, antigas e modernas, desde os gregos até os maias, todos relatam e registram a existência de um grande dilúvio. Como foi dito no ponto que eu mencionei, muitas pessoas irão perder o maior e mais importante evento da vida delas. Não é por falta de informação, mas é porque, de maneira deliberada, por escolha própria, decidiram não dar, vamos dizer assim, o devido valor, a devida atenção. Porque, como a gente viu no estudo de ontem, a informação sobre acerca dos eventos que aconteceu tanto no dilúvio como no pré-dilúvio estão se repetindo nos dias de hoje. E a gente vê isso com muita naturalidade, infelizmente. Então, para que essa triste situação em realidade não aconteça comigo e com você, não basta a gente acreditar que o dilúvio foi real, mas nós precisamos saber como foi as cenas e as razões que levaram para o acontecimento do dilúvio. Com base nisso, eu quero convidar você a voltar comigo aqui no texto, onde descreve o motivo e a razão pela qual o Senhor teve que suscitar um dilúvio para destruir o mundo. Veja no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 8. Olha só o que diz. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradam. Eu vou fazer uma pequena pausa logo de imediato, já para desmistificar um entendimento equivocado que se tem por aí afora. Quando se fala aqui dos filhos de Deus, não está se referindo a anjos, tá? Está se referindo às pessoas, os homens, né, que temiam a Deus, como por exemplo Noé e tantos outros que vieram
da linhagem de Sete, tá certo? Então esses filhos de Deus se referem à linhagem de Sete e não aos anjos, tá bom? As filhas dos homens se referem à descendência de Caim, né? A descendência que rejeitou a Deus. E aí o que o contexto está falando aqui é exatamente a união da família de Sete com a família de Caim. Da família que temia e adorava a Deus com a família que era rebelde a Deus e resistia a Deus. Tá bom? Então, dando prosseguimento já de forma esclarecida, versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Quando Deus diz assim que não contenderá, é porque muitas pessoas têm resistido, a ponto de parecer de fato uma contenda, uma briga. Como se as pessoas estivessem brigando para não se relacionarem com Deus. Isso mostra o quão misericordioso, o tamanho da compaixão que o nosso Deus tem, a ponto de insistir, até mesmo com aqueles que não querem nada com Ele. Por isso, o Senhor limitou o tempo de vida. Antes você há de ver ali nas genealogias que as pessoas viviam muito mais do que 100 anos. E aí, por ocasião dessa situação, em que o pecado estava desenfreado, o homem só passou a viver 120 anos. Isso com o propósito de tentar minimizar o estrago da maldade que era o ser humano. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. De acordo com esse contexto, me leva a crer e a perceber, eu não sei se você também entendeu dessa forma, você pode até comentar se sim, tá bom? Mas é como se Deus tivesse dado uma oportunidade, uma chance, após ter limitado o tempo de vida das pessoas. Porém, mesmo com o tempo de vida limitado a 120 anos, as pessoas ainda continuaram, vamos dizer assim, piorando. Continuaram no progresso da maldade. E aí Deus teve que tomar uma providência mais drástica, né? Já que, como a gente viu aqui no finalzinho do versículo 5, que os pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Em outras palavras, não havia espaço para outra coisa, a não ser maldade no coração dos seres humanos. Versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Nós já vimos versos falando que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. E uma clara demonstração disso é exatamente esse verso. Quando Deus ficou com o coração cortado, ao chegar à conclusão que teria que dar cabo da vida dos seres humanos. Versículo 7 diz assim: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feitos. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esses grandes animais que é mencionado aqui no texto é exatamente os dinossauros, que nós acreditamos que foram extintos pela ocasião do dilúvio. Tá bom? O outro contexto que foi mencionado aqui para a nossa reflexão é o contexto de Mateus, que vai citar exatamente esse relato que nós acabamos de ler. Mateus 24, versos 37 a 39 diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, a mesma situação, a mesma realidade, as mesmas inclinações
das pessoas que haviam nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, assim também será das pessoas que irão, podemos dizer assim, presenciar a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, com base nisso, eu separei mais alguns pontos para nós conversarmos. O primeiro ponto diz assim, ó. A outra lição importante para o povo remanescente dos últimos dias. Vamos ver qual é essa nova lição, essa outra importante lição. Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Isso demonstra a preocupação primária em primeiro buscar os seus. Muitas vezes nós queremos ir para o outro lado do mundo, queremos alcançar as pessoas mais distantes do mundo, sendo que, na verdade, os primeiros a quem nós devemos instar, né, e de certo modo, podemos dizer, se demorar em tentar apresentar a Deus e trabalhar em comum acordo ali com o Espírito Santo, é exatamente primeiros de casa. Noé, ele primeiro alcançou os de casa, para depois tentar alcançar toda a humanidade. O restante diz assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando ele diz que condenou o mundo, não é que simplesmente condenou as pessoas que habitam no mundo, mas sim as práticas do mundo. Os métodos, os meios, o tipo de vida do mundo. Quando ele priorizou a sua família, ele não apenas priorizou no aspecto de querer salvar só os seus e deixar os outros se virar. Não, não era esse o propósito. Se assim fosse, ele não teria passado tanto tempo pregando, né, tentando avisar e alertar e, de certo modo, convidando as pessoas a se unirem a ele. Então, partindo para o próximo ponto, imagine pregar por mais de um século, sem nada para mostrar além de sua família na arca. Noé, ele foi um evangelista que pregou uma mesma mensagem por um período de 120 anos. Lembra que foi exatamente esse período de tempo que Deus delimitou para que os seres humanos vivessem? Em outras palavras, nós podemos dizer que Noé pregou a mesma mensagem por toda uma vida. Por toda uma vida, ele pregou essa mensagem. Davi, quais eram os argumentos, os instrumentos, os meios que ele utilizou para, quem sabe, apelar aos corações das pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem? A única coisa que ele tinha era exatamente a sua família para mostrar. Porque aquelas pessoas aceitaram aquela mensagem de advertência, acreditaram, confiaram, essa deveria ser o principal argumento para que as outras também confiassem. Mas a gente percebe, por conta que a gente conhece a história, que infelizmente isso não foi suficiente. As pessoas alegaram para Noé dizendo o seguinte: olha, nunca choveu. Por que é que vai ser agora que vai chover? Naquela época não existiam as chuvas como eram hoje. O que a Bíblia relata era que caía um orvalho, uma espécie de sereno, como é conhecido aqui na minha região. Era exatamente esse sereno que regava as plantas. Porém, a pregação de Noé é: vai acontecer um dilúvio. Vai chover torrosamente, pesado, vai ser chuva forte. Mas as pessoas, por nunca terem visto a chuva, não terem essa experiência, por ser algo novo, as pessoas preferiram se fechar à novidade, preferiram ficar na sua vidinha, do que se permitir viver uma experiência transformadora na presença de Deus, que foi a experiência da salvação que Noé e sua família vivenciaram. Olha esse outro ponto. Felizmente, muitas partes do mundo são receptivas às 3 mensagens angélicas. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz, e muitos estão conhecendo o Senhor. Os dias que nós vivemos, existem ainda muitas pessoas receptivas, e podemos dizer que, de fato, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse quando esteve nesse mundo,
pedindo para que a gente orasse para mandar mais trabalhadores, porque a seara era muito grande, se referindo à quantidade de pessoas carentes e, podemos dizer assim, necessitadas da palavra de Deus. Então, até o atual momento, nós temos muito ainda para trabalhar e pregar. Ainda existem muitos corações que estão desejosos de ter a experiência da salvação com o Senhor Jesus Cristo. E cabe a mim e a você disseminar o máximo possível. Esse foi o propósito secundário do meu canal. O motivo primário que eu falei no primeiro vídeo foi para que me auxiliasse a ter um relacionamento com Deus diário e constante. O segundo é, se possível, alcançar, nem que seja uma única pessoa, para também conhecer o mesmo Deus e Jesus que tanto amo e adoro. Por último, até então, temos um grande trabalho a fazer como igreja. Por que é que o texto disse aqui até então? Porque a palavra de Deus afirma ali em Mateus 25:10 que vai chegar um momento em que a porta da graça vai se fechar. E esse termo, porta da graça se fechar, se refere exatamente ao ponto em que as pessoas irão rejeitar as boas novas do Evangelho, ou seja, estarão de comum vivência às pessoas que viveram nos dias de Noé, que vão rejeitar a mensagem de advertência para entrar na arca simbólica e assim alcançarem a salvação por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos arregaçar as mangas, como a gente costuma dizer aqui, e cair para o trabalho, ir para cima e fazer todo o esforço possível. Porque como nós vimos na semana passada, se existe algo de importante e de valor que eu e você podemos falar e anunciar, é exatamente o Evangelho eterno. E que a gente se dedique cada vez mais. Porque como a profecia diz, quando a mensagem do advento, a mensagem da volta de Jesus alcançar todas as pessoas, ele voltará para buscar aqueles que se posicionaram e aceitaram os seus méritos ali na cruz do Calvário. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Papai do Céu continue a nos conduzindo para esse estudo maravilhoso que tem sido, de fato, uma bênção para nossas vidas. E que você, assim como eu, a cada dia possa ter prazer em ter esse momento com Deus. Meu convite é para que você volte amanhã. Eu estarei aqui lhe esperando pela graça e para a honra e glória de Deus, tá bom? É isso? Até a próxima aí. Tchau, tchau.